Bom, então boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Bom, o que é ser espírita? Tem muita gente que acha que é fácil ser espírita, tem gente que acha que é difícil. O espiritismo tem algumas peculiaridades, né, que a gente tem que ter alguns cuidados, né, no nosso dia a dia, mas acima de tudo, a gente tem que, quando a gente lê um livro, quando a gente estuda a doutrina, a gente tem que ter alguns parâmetros. O que o espiritismo adota, o que o espiritismo não adota. Seja trabalhador da casa ou frequentador de uma casa, a gente precisa ter alguns cuidados, a gente precisa ter sempre algumas questões para a gente pensar. E esse é o objetivo da palestra de hoje, né? O que é ser espírita? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, a gente tem lá a seguinte frase que Kardec nos deixou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É muito difícil a gente ser espírita 24 horas por dia. Dentro da casa espírita é muito fácil. O ambiente ajuda, as pessoas ajudam, né? Mas o lado de fora é que a gente tem que provar se somos espíritas no sentido de colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui dentro, aquilo que a gente lê nos livros, aquilo que a gente ouve em programas da Rádio Boa Nova, por exemplo, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que fazer esforços diários. Ser espírita é se esforçar diariamente para ser uma pessoa melhor, para a gente domar as nossas más inclinações que todos nós temos. Se estamos aqui encarnados, nesse plano de provas e expiações, significa que a gente tem algumas coisinhas a melhorar. Ninguém está aqui a passeio, aqui não é um mundo de delícias, né? Infelizmente, a gente vê muitas situações no nosso dia a dia que nos entristecem, nos deixam aborrecidos, né, na maioria das vezes, mas a gente precisa fazer esforços diários para a gente se melhorar. Se o vizinho não quer se melhorar, se a sua mulher não quer se melhorar, se o seu marido não quer se melhorar, se o seu filho não quer se melhorar, aí é o problema de cada um. Até porque, muitas vezes, dentro da família, a gente tem pessoas que às vezes não comungam do nosso mesmo ideal. Ainda quando a gente tem pessoas que comungam, já é difícil, imagine pessoas que não pensam da mesma forma. Mas aí é de cada um tem o direito de pensar como quer, cada um tem o direito de agir como achar melhor, mas enquanto espíritas a gente tem que fazer um esforço um pouquinho a mais. Não somos santos, ninguém é santo, espírita não é santo, não é melhor que ninguém, mas a gente tem informações que Kardec nos deixou que nos dão responsabilidades a mais. E a gente precisa ter esses cuidados no dia a dia. Quando a gente menos espera, a gente está fazendo algo de errado. E a gente tem que, como diz a frase aqui, domar as nossas más inclinações. E nem sempre isso é tão simples assim. Então, o que é ser espírita? Para a gente que estuda, para a gente que lê os livros da doutrina, né? Aqui a gente vê ali Moisés, Cristo e o Espiritismo, né? Nas obras da codificação a gente encontra lá que o Espiritismo é a terceira revelação, né? Depois de Moisés, depois do Cristo. Então, vamos lá. Para quem é entre aspas, um mero frequentador da casa, o que é ser espírita? É vir à casa espírita e receber a fluidoterapia, ou o famoso passe? Somente isso basta para a gente se dizer espírita? Para algumas pessoas, sim. Mas não adianta nada vir à casa espírita, receber todos os passes possíveis, vir toda semana. Tem pessoas que frequentam mais de uma casa e sair da porta para fora e continuar sendo a mesma pessoa. Tem um companheiro nosso lá de Sorocaba que eu ouvi uma vez ele falar isso numa palestra e guardei isso e utilizo, né, em algumas situações. É como você pegar um porquinho todo sujo, né, lá do chiqueiro. O porquinho está todo sujo, de lama. Ele não está lá porque ele quer, né, porque foi jogado lá, né, mas enfim. Você limpa o porquinho, né, deixa ele bonitinho, limpinho, passa até perfume no porquinho. Você solta o porquinho, para onde ele vai? Pro chiqueiro de novo, vai se sujar de novo. Então vir à casa espírita e receber o passe é como se você fosse o porquinho que é limpado aqui dentro. Se você não domar as suas más inclinações, da porta para fora você vai voltar para os seus chiqueiros espirituais. E vir ao centro espírita e assistir palestra também é se dizer espírita? Tem pessoas que vêm à palestra e passam a maior parte do tempo dormindo. Tem uns que até roncam.
Às vezes porque o palestrante é chato, porque o assunto é chato, porque a pessoa está cansada, enfim, não importa. Mas não adianta nada também você vir à palestra, sentar na primeira fileira, prestar atenção em tudo que o palestrante está falando e do lado de fora você não aproveitar nada daquilo que foi falado aqui. Toda vez que a gente vir à casa espírita, a gente tem que aproveitar os ensinamentos que são falados aqui. Lógico, ter o discernimento necessário, porque tem muitas vezes que vem alguns palestrantes e dão suas opiniões pessoais, que muitas vezes não são embasadas na doutrina. E se a gente não estuda, se a gente não tem o nosso embasamento, a gente vai ouvir aquilo e vai tomar como verdade. Isso serve para os livros espíritas também. Tem uma enxurrada de livros aí que está lá, ditado pelo espírito tal. Você não conhece o autor, o médium que escreveu, muito menos o espírito, pode dar o nome que ele quiser. E aí você lê o livro e aí, tem a ver com a doutrina, não tem a ver? Né? Quando é um romance espírita, ok. Para você se entreter, né? Para você se distrair a cabeça, acho que até é válido. E vir ao centro e passar pelo atendimento fraterno. Tem pessoas que precisam, tem pessoas que gostam, tem aqueles... Da mesma forma que tem o Papa Passe, tem o Papa Atendimento também. Às vezes vem toda semana, quer conversar toda semana com a pessoa, quer desabafar todos os seus problemas. Nós temos que ter a caridade de ouvir a pessoa, de saber as necessidades dela. Mas apenas vir a casa e passar pelo atendimento, sei, tem pessoas que se consideram espíritas por conta disso. E vir a casa e frequentar um grupo de estudos, e isso é importante, isso é fundamental, estudar a doutrina, principalmente em grupo, né, porque, mas eu estudo em casa. Em casa você lê um livro, você tem as suas opiniões. Se você está num grupo, você troca ideias, você troca experiências, você ouve opiniões diferentes da sua. E toda vez que a gente confronta as nossas opiniões com a do outro, a gente tem uma terceira opinião, uma terceira linha de pensamento. Você não fica só com a sua linha, só com a linha do seu vizinho, você tem uma terceira linha para você pensar. E é muito importante estudar a doutrina. Não só frequentar um centro e assistir palestra e tomar passe. Estudar a doutrina é fundamental para qualquer um. E as atribuições de um trabalhador dentro de uma casa espírita? A gente viu aí o frequentador. E o trabalhador? Tem as suas obrigações, tem as suas tarefas? Basta vir à casa espírita e aplicar a fluidoterapia, ser um fluidoterapeuta? Isso faz parte, isso é importante. Né? Você pode se dizer espírita por conta disso. Mas da mesma forma que para o frequentador, não adianta nada você vir à casa espírita, aplicar o passe, dar todos os passos possíveis, só ter você de médium, né, de aplicador de fluidoterapia, e do lado de fora você continuar sendo a mesma pessoa, errada, equivocada, dentro da sua casa você cometer equívocos, enfim. Não adianta nada vir a casa, praticar a caridade e do lado de fora você não exercer aquilo que você aprende aqui. E proferir palestras. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem vontade de fazer isso, mas é importante a pessoa que pelo menos tem a boa vontade passar adiante aquilo que conhece, um pouquinho do seu conhecimento, né? Compartilhar com as pessoas que estão à sua volta aquilo que a pessoa conheceu, aquilo que a pessoa estudou. Faz parte também, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas em algum momento acho que é válido. E vir ao centro espírita e trabalhar no atendimento fraterno. Essa é uma tarefa muito delicada, porque a gente vai lidar com pessoas e problemas que muitas vezes a gente não tem, às vezes, condições de ajudar da forma adequada. Por exemplo, você recebe uma pessoa na casa espírita que, sei lá, a pessoa é drogada, a pessoa é alcoólatra, e você nunca vivenciou uma situação como essa, você não tem nenhum tipo de parâmetro para lidar com isso. Você falar qualquer coisa, às vezes vai mais prejudicar do que ajudar a pessoa. Melhor só ouvir. Às vezes é melhor só ouvir, e se não tiver nada de bom para falar, né, fique quieto, deixa a pessoa ali. Às vezes só o fato da pessoa falar, metade do problema dela já está resolvido. Alivia, né? Alivia aquela tensão, aquela coisa que está engasgada, a pessoa precisa falar, precisa colocar para fora. E se o atendente fraterno não tiver condições adequadas de saber ouvir e de saber o que falar, é complicado. Então nem se proponha isso. Coordenar um grupo de estudos também é uma responsabilidade muito grande, que a pessoa precisa ter conhecimento da doutrina, não é simplesmente, eu li um livro e pronto, vou lá coordenar um grupo de estudos. É complicado. Se a pessoa chegar lá com uma dúvida, você não é obrigado a saber tudo, mas se a pessoa chegar lá com uma dúvida básica e você não souber,
né? Fica meio complicado. Então, tem que ter um mínimo de embasamento para se fazer esse tipo de atividade na casa espírita. Mas, independente da pessoa ser frequentador ou ser um trabalhador da casa espírita, até porque o frequentador de hoje pode vir a ser trabalhador de amanhã. Mas, independente de ser trabalhador ou não, nós temos que ter em mente essa frase da Revista Espírita. Não basta dizer-se espírita. Aquele que o é de coração, o prova por seus atos. E os seus atos, principalmente, fora da casa espírita. E é muito complicado para quem, principalmente para quem é dirigente de uma casa, ou quem é trabalhador de uma casa, do lado de fora, as pessoas, quem vem frequentar a casa, é mais fácil um frequentador reconhecer um trabalhador da casa espírita lá fora do que o contrário. Às vezes, pelo volume de pessoas que vêm na casa, às vezes você não guarda o rosto de todo mundo, né? Mas lá fora, você enquanto um dirigente da casa, você enquanto um trabalhador da casa, se você faz algo de errado lá fora, e a pessoa que frequenta a casa vê, opa, a pessoa falou lá na palestra, falou tal coisa e está fazendo errado aqui fora. A gente, querendo ou não, a gente vira um alvo lá fora. A nossa responsabilidade é dobrada. Ninguém é santo. Ninguém está lá fora com asinhas nas costas e auréola na cabeça. Mas a gente precisa ter um mínimo de responsabilidade a mais, principalmente lá fora. Para as pessoas, quando nos verem, Tem que ser exemplo. né, tem que ser exemplo. Vale muito mais os nossos exemplos, as nossas atitudes, do que você vir aqui e ficar falando um monte de coisa. Que muitas vezes você não sente, você não acredita e você principalmente não pratica. Além de você, como se diz, você queimar o seu próprio filme, você queima o filme da casa espírita que você frequenta e, mais grave ainda, da doutrina espírita. Porque a pessoa vai ver, pô, ser espírita é isso aí, então a pessoa vai lá, fala uma coisa e do lado de fora faz outra. Né? E existem inúmeros exemplos aí de outras religiões, padres, pastores, palestrantes e presidentes de centros que fazem as barbaridades mais absurdas possíveis. Ou seja, ninguém é santo. Não é porque é de tal religião que a pessoa está acima do bem e do mal. Mas como eu disse, enquanto espíritas, nós temos a responsabilidade de tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente estudou das obras básicas. Nós temos uma responsabilidade a mais no sentido de saber que todas as nossas ações têm suas consequências. Toda ação tem uma reação. E muitas vezes o que a gente faz hoje aqui, a gente não vai, entre aspas, pagar aqui. A gente pode, de repente, ter que resgatar numa outra vida. E aí você fica com aquele círculo vicioso. Você faz uma coisa errada aqui e na próxima você vai pagar. Às vezes você nem paga aquilo e já comete outro. E aí vai. E isso às vezes vira uma bola de neve. Então, por isso que a gente tem essa responsabilidade a mais. Ninguém é melhor que ninguém. Espírita não é melhor que nenhuma outra religião. Mas temos essa responsabilidade e a gente tem que ter essa consciência, enquanto espíritas, frequentadores ou trabalhadores, enfim. O maior exemplo, né, do que é ser espírita, nosso querido Chico, e muito mais pela questão mediúnica do Chico, né, que ninguém contesta, mas pelo ser humano, Chico Xavier, que exemplificou tudo aquilo que ele aprendeu da doutrina, tudo aquilo que Jesus nos deixou, tudo aquilo que Kardec deixou. Acima, tirando o Chico médio, né, que todo mundo conhece, todo mundo admira, mas o ser humano Chico Xavier. Prova disso é que ele foi eleito, né, alguns anos atrás, como o maior brasileiro de todos os tempos. Por pessoas, muitas vezes, que nem são espíritas. As pessoas de outras religiões reconheceram no ser humano Chico Xavier alguém para se admirar e alguém para, puxa, essa é uma pessoa que a gente tem que colocar ali como o maior brasileiro, uma pessoa mais importante, né, dentro do nosso país. O maior exemplo, exatamente. Acho que é a palavra que mais ilustra o Chico. Então, tudo isso que a gente viu aí, ser espírita vai muito além disso, e aí vem algumas questões que muitas vezes pegam, né, na gente. Ser espírita é saber perdoar? Deveríamos. Deveríamos perdoar porque a doutrina nos ensina, porque Jesus ensinou e Kardec apenas complementou tudo aquilo que Jesus já nos deixou. Temos lá no Evangelho de Mateus a famosa, né, a célebre frase dos 70 vezes 7, que é o perdão incondicional. E a gente consegue colocar isso em prática no dia a dia enquanto espíritas? Deveríamos, mas ainda temos algumas dificuldades.
Mas não é porque a gente não consegue que a gente vai se acomodar e não fazer nada. Ah, eu não consigo perdoar, é difícil. Ok. O perdão não é Alzheimer, né? Tem uma psicóloga, Heloísa Capelas, ela escreveu um livro sobre o perdão e em outras palestras que eu já fiz, eu uso muito. Gostei dessa frase, pensei essa frase dela e acho que é bem isso. O perdão não é Alzheimer. Mas é você saber lidar com uma situação, com uma pessoa, sem que aquilo te incomode. Pelo menos. O ideal é que a gente tenha, né, dentro da gente esse sentimento de alguém fez algo contra a gente não se preocupar mais com isso. Mas enquanto a gente ainda não consegue, porque ainda somos extremamente materialistas, que pelo menos a gente não fique remoendo aquilo e que aquilo nos perturbe e tire a nossa paz interior. Esse é o grande X da questão do perdão. E, lógico, colocar sempre à frente das nossas atitudes o exemplo de Jesus, dos 70 vezes 7, lembrar sempre dessa frase que está lá no Evangelho de Mateus. E no Evangelho segundo o Espiritismo também encontramos lá, aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Você pode não conseguir perdoar. Agora, você dizer, eu não perdoo de jeito nenhum, isso é muito grave. Você vai alimentar dentro de você um sentimento que só vai te trazer malefícios. Inclusive, muitas vezes, doenças físicas. O sentimento ruim que você guarda dentro de você, uma hora ou outra vai se transformar numa doença. E aí, puxa, aí vai no médico, aí corre com tudo, e aí não consegue muitas vezes, né, lidar com aquilo, enfim. Pode parecer uma coisinha boba, uma coisinha tola, mas pode se tornar algo muito grave, você não conseguir perdoar. A gente tem que tentar, pelo menos. Aos poucos, dentro das nossas possibilidades, dentro da limitação de cada um, que todo mundo tem suas limitações, né? E ser espírita é não ter o sentimento de vingança, mais grave do que não perdoar, é querer se vingar daquele que fez alguma coisa contra você. E temos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a vingança constitui um indício certo de um estado de atraso dos homens, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda as inspiram. Nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga ou se proclame espírita. De forma nenhuma, alimentar esse sentimento dentro da gente. E tem pessoas que às vezes não só ficam ali regando aquele sentimento, colocando aquilo como algo, como uma meta de vida. Em vez de você colocar uma meta de coisas boas, você tem uma meta de eu quero me vingar daquela pessoa, eu quero fazer com que ela sinta o mesmo que eu senti. Isso é muito grave mesmo. O Espiritismo nos mostra quais as consequências de você alimentar isso. Não só numa mesma vida, como nas encarnações que a gente tem. Então, muito cuidado. Ser espírita é praticar a caridade? É básico isso, né? Até porque a gente encontra lá a famosa frase, fora da caridade não há salvação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e uma frase, né, de Jesus, né, que colocou lá também, e a gente encontra ali, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Mas a caridade tem que estar acima de qualquer outra coisa. Não é só, quando a gente fala em caridade, não é só a caridade material. Não é você parar num semáforo e tirar uma moeda do bolso e dar para alguém. Ou comprar um produto de alguém, enfim, seja lá o que for. É você saber ouvir uma pessoa, você acolher bem uma pessoa, seja na casa espírita, seja na sua casa, seja no ambiente de trabalho, na escola, enfim, seja lá onde for. Alguém que muitas vezes está passando por uma dificuldade, e se você tiver condições de ajudar essa pessoa, no sentido de pelo menos ter um ouvido amigo, já é uma grande caridade que você pratica. E às vezes a gente não para pensar nisso, mas quando a gente fala em caridade, a gente já pensa logo em dinheiro. Não é só isso. Às vezes o dinheiro faz parte e às vezes é necessário. Às vezes a pessoa, muitas vezes, está realmente precisando de algo material, de algo palpável. Mas muitas vezes é algo mais simples, que a gente pode doar de graça e não vai custar nada para a gente. Ser espírita é acreditar na reencarnação? Sim. Tem lá no Livro dos Espíritos, né, que todo espírita é espiritualista.
Mas nem todo espiritualista é espírita, ou seja, o espiritismo prega a reencarnação como uma das suas leis, né, digamos assim. Mas o espiritismo e outras religiões até mais antigas, né, acreditam na reencarnação. Inclusive, estava lá na Bíblia e foi retirado, né, o termo, né, reencarnação. No Livro dos Espíritos, a gente encontra lá na questão 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, reencarnando? Numa única existência, seria praticamente impossível a gente resolver todas as nossas questões, todos os nossos problemas, sem contar que as injustiças que a gente vê no plano material seriam muito difíceis de serem explicadas se a gente não olhasse, se a gente não tivesse o olhar da reencarnação. Como é que você justificaria alguém que está numa miséria absoluta e outro na riqueza suprema? Se não tivermos o olhar da reencarnação, a gente não vai conseguir enxergar a justiça de Deus agindo de forma coerente. E a lei da reencarnação nos dá pelo menos um alento, nos dá informações necessárias para a gente entender o porquê de certas coisas aqui. A gente não tem as respostas para tudo, mas pelo menos pela lei da reencarnação a gente tem um pouquinho, né, de esperança em algumas coisas. Emmanuel também nos deixou ali no livro Emmanuel: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Temos que amar as nossas dificuldades, por mais contraditório que seja, sim, porque nós escolhemos em algum momento as dificuldades que a gente vai passar. Nós escolhemos pagar os nossos débitos muitas vezes pela dor. Por isso, esse olhar para a reencarnação. Se a gente não tiver esse olhar, a gente vai desacreditar de tudo e vai ser mais difícil, né, a nossa vida aqui no plano Terra. Quem tem medo da morte aqui? Ninguém? Se a morte descansa, eu vou ficar cansado. Ele tem ali, ó. Mas ser espírita é ter medo da morte? O espírita tem medo da morte ou não? Tem muitos que tem. Por isso que eu coloquei ali a interrogação. Mas e se fosse essa morte simpática aí lá da turma da Mônica? Você abre a porta aí, tá aí a morte aí, esperando você, viu? Vamos embora? A morte ainda, para muitos espíritas, ainda é algo que deixa as pessoas de cabelo em pé. Mas qual é esse medo da morte? A morte do nada, do desconhecido, ou de você sair daqui e deixar as pessoas, deixar as coisas? No Livro dos Espíritos, tem lá um comentário do Kardec da questão 941. A morte assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Puxa, não vou ver mais a minha família, não vou ver mais os meus filhos, não vou ver mais meu cachorro, vou deixar os meus bens aqui. Para muitos isso é algo que realmente dá medo e como é que vai ser depois? Mas o medo de deixar as coisas aqui, esse apego, isso sim, isso assusta muita gente. Isso é natural. Para muitas pessoas isso é natural. No Minutos de Sabedoria, do Carlos Pastoria. Aquele livrinho pequenininho que todo mundo tem em casa, usa no Evangelho. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação na nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista uma outra vida. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte do corpo físico, né? Aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. O grande lance da morte é isso. A morte não existe. O que existe é uma interrupção da vida física e você viver num outro plano da vida. Que para muitas pessoas ainda é algo sobrenatural, místico, enfim. Mas o Espiritismo nos mostra que continuaremos a ser as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com os mesmos vícios, com os mesmos apegos. Não é porque você morreu que desapeguei de tudo. Não. Tem muita gente que sofre do lado de lá. Chega do lado de lá, não tem a família, não tem um WhatsApp para mandar para ninguém, a pessoa entra em desespero. Mas, para nossa alegria e para nosso consolo, Chico Xavier também tinha medo da morte. Quem assistiu o filme do Chico
deve se lembrar da cena do avião. E é essa que nós vamos passar aqui agora para vocês. O senhor não é aquele moço que vê espírito? Eu sabia. O senhor lá de Uberlândia, né? Eu já vi o seu nome no jornal. Deve ter visto mesmo. Reconheceu lá de Uberlândia, né? Como é que vai ser? Desculpa. Deve ser muito bom saber como é que é o lado de lá. É ou não é? Eu aqui morrendo de medo e o senhor aí, tranquilo. Senhores passageiros, aqui é o comandante. Estamos enfrentando fortes ventos. Não há motivo para preocupação. Vamos até chegar mais rápido. O céu, eu tô mais rápido do céu. O inferno, cala a boca, desse calma. Deixa eu saber estar aqui. Acuda em socorro! Olha, sério! Nossa Senhora Aparecida! Socorro! Por que você está gritando? Porque você não acha que a gente está em perigo de vida? Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Mas eu estou em perigo de vida, eu vou gritar! Padre Deus, socorro! Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Tô abandonado! Eu acho que eu vou morrer nesse desastre como todo mundo! Então cala a boca e morre com educação. Deus, tenha piedade de nós! Tenha piedade! Graças a Deus! Então, se até o Chico Xavier tinha medo de morrer, a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Que, querendo ou não, ele tinha, né? Todo o contato com a espiritualidade, né? Quase que 24 horas por dia. Mas ele era humano. Ele era alguém como nós. No fundo, né? Tirando o lado espírita dele, ele era alguém como nós. Tinha medo de morrer, tinha apegos também, tinha suas vaidades, né? Usava ali a peruquinha dele, enfim. Então não é vergonha nenhuma dizer, tenho medo de morrer. Faz parte. Ainda somos materialistas demais no sentido de sermos apegados às coisas, às pessoas. Baseado em tudo isso que a gente viu do Chico, dessas coisas aí, temos que exercitar o desapego. E é algo muito difícil. Mas eu sou espírita, eu sou desapegado? Nem sempre. Ainda não conseguimos, né, nos desapegarmos de tudo, absolutamente de tudo. Né? E outra, também não podemos estar aqui encarnado e querer viver uma vida espiritual. Né? Não usar absolutamente nada do que a matéria nos oferece, querer viver só de luz, não dá. A gente precisa também da matéria. O que a gente não pode é ser escravo das coisas materiais. Por exemplo, se você ficar um dia sem internet, puxa, eu vou morrer porque... Não, você tem que ter a calma e a tranquilidade de saber que você utiliza-se disso. Você usa dessa tecnologia. Você não pode ser escravo dela. Mas é a gente não se escravizar com coisas que a gente pode viver sem. Há 20, 30 anos ninguém tinha internet. Há 50 anos a maioria das pessoas não tinha carro. E as pessoas viviam. Aí quando a gente desencarna, chega do lado de lá, ninguém vai ter um WhatsApp privativo, ninguém vai ter um carro à disposição. No máximo ali um aeróbus para andar para lá e para cá e uma sala lá, que nem a gente viu no filme Nosso Lar, para, sei lá, em algum momento mandar uma mensagem para alguém, enfim, mas não vai ser como é aqui. Mas a gente precisa aqui e agora exercitar o desapego e não se tornar como o tio Patinhas. A gente encontra lá no Evangelho um pensamento aí sobre o desapego. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los, né? Utilizar-se deles, mas saber servir-se deles em benefício dos outros também, e não apenas em benefício próprio. E não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los, sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por algum motivo não tivermos mais os bens materiais que a gente tanto venera aqui,
que a gente não sofra com isso. Porque muitas vezes a gente, hoje estamos riquíssimos, amanhã a gente pode não ter mais nada. E aí? Como a gente vai? A gente precisa continuar a viver. E por isso, exercitar esse desapego. No livro O Voo da Gaivota, que é da menina Patrícia, a mesma que escreveu O Violetas na Janela, ela morreu jovem, né, desencarnou jovem, e deixou esse pensamento para os pais e para todos aqueles que leram o seu livro. Apegamos-nos a pessoas, a entes queridos, e esquecemos que eles também são amados por Deus, e que somos companheiros de viagem, cabendo a cada um caminhar com os seus próprios passos. Deixar que os afetos sigam sozinhos, sem nós, é algo que devemos entender. É o desapego e precisamos amar com desapego. Quando a gente tem uma morte na família, um desencarne na família, é natural que a gente fique triste, que a gente sofra, né? Que a gente sinta saudade, é absolutamente normal, tanto quem fica quanto quem vai, mas é a gente saber que uma hora ou outra, tanto quem está aqui, jovem ou mais velho, vai ter que partir, e quem ficar vai ter que lidar com isso da melhor forma possível. Claro que quando é uma situação mais extrema, né, sei lá, um acidente, alguma coisa que não era esperada, lógico que o sofrimento é maior. Lógico que é mais difícil esse desapego. Quando a pessoa às vezes está tem uma certa idade, está doente, é aquela coisa, você meio que espera isso. Quando uma pessoa mais jovem, é algo realmente mais difícil. Mas ainda assim, a gente precisa entender que nós somos companheiros de viagem. Nós estamos aqui, passando por uma vida encarnada, por um determinado período, que para uns é mais longo, para outros é mais curto. Para aqueles que partem antes da gente, saber que aquele que partiu já cumpriu com a sua jornada. É muito difícil a gente lidar com isso, não é fácil. Mas a doutrina espírita nos dá informações para a gente, digamos, sofrer menos. Ou saber sofrer, saber lidar com essa situação. E quando a gente se deparar com alguém que esteja passando por isso, a gente precisa também ter alguns cuidados enquanto espíritas. É não sair por aí falando qualquer coisa. Que muitas vezes a pessoa, por exemplo, você vai num velório, a pessoa está lá chorando, triste, enfim. Se você não tem nada de bom para falar, fique quieto. Vai lá, dá um abraço, dá um carinho na pessoa. Mas não queira colocar ideias espíritas em alguém que muitas vezes não tem a menor noção disso. Principalmente quando é uma situação, às vezes, sei lá, uma pessoa morreu de acidente, morreu numa situação meio trágica, você vai querer chegar lá e vai querer pregar tudo aquilo que a gente vê na doutrina? Não vai dar certo. A pessoa não vai ouvir, a pessoa pode ficar brava com você, pode pegar raiva do espiritismo, perder a amizade. Então, quando nós, enquanto espíritas, nos depararmos com uma situação como essa, saibamos nos portar como espíritas. Se não tiver nada de bom para falar, fique quieto. Faça uma oração, tanto para quem partiu quanto para quem ficou, porque quem ficou também precisa. Fazer todo o bem que pudermos é algo que o espírita precisa colocar em prática. Todo o bem que nós tivermos condições de fazer, dentro das nossas possibilidades e limitações. E para isso a gente tem lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, e se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, ele fez ao outro tudo aquilo que desejaria que fizessem para ele. Capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena a leitura e a reflexão sobre esse item, o homem de bem. E ser espírita é contribuir para o mundo de regeneração, que a gente tanto ouve aí, né, que a Terra vai se transformar num planeta de regeneração. É o papel do espírita contribuir para isso. E esse mundo de regeneração não vai acontecer do dia para a noite por um decreto divino. Vai depender das atitudes de cada um de nós. Das atitudes boas, do bem que a gente fizer para as pessoas, do exemplo que a gente der para as pessoas. Então, esse é o verdadeiro mundo de regeneração que a gente tanto ouve. E para a gente entender o que é o mundo de regeneração, também está lá no Evangelho. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel.
é um mundo que a gente espera tanto e que depende das nossas atitudes. A Terra vai se transformar num mundo de regeneração de acordo com o que cada um fizer de bom para si e de bom para a coletividade. É um processo lento, está acontecendo, por mais que a gente às vezes não queira ver, mas já está acontecendo e só vai realmente finalizar esse processo quando cada um se conscientizar de que o bem precisa prevalecer sobre o mal. Os escândalos às vezes ainda são necessários, mas que depois desses escândalos a gente vai ver que tudo foi para um bem maior, para o nosso crescimento. Combater o orgulho e a vaidade também é um papel de todo espírita. Na vossa sociedade, para seres cristão, é preciso o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. A gente viu lá no começo sobre a caridade. E a fé também é algo que precisa nortear todos nós espíritas. E para isso a gente tem a frase das primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Como último exemplo aqui, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Que a gente reflita sobre tudo isso, que a gente procure ser o melhor espírita possível, o melhor espírita que pudermos ser para as nossas vidas, para aqueles que estão ao nosso redor, e que sempre que a gente ouvir alguma palestra, que a gente lê um livro, ouvir um programa de rádio, enfim, que a gente reflita a respeito de tudo e que a gente procure fazer o máximo possível para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor. Porque ser espírita pode não ser tão fácil, mas também não é tão impossível assim. Basta a gente querer e a gente se esforçar. É um exercício. É no dia a dia que a gente consegue ser espírita. Espírita no sentido de se tornar uma pessoa melhor, não o espiritismo religião, mas o espiritismo enquanto conceito, enquanto tudo aquilo que ele nos deixou de ensinamento. Que a gente retorne para os nossos lares na noite de hoje, levando um pouquinho dessa luz e dessa paz que a casa aqui sempre oferece. Agradeço imensamente o convite, que sempre é feito, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.